Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História e mestra em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 24ª live do Projeto Múltiplos Saberes. Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil. Eu gostaria de lembrar a todos que o vídeo desta live já estará disponível a partir de amanhã no canal do Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal, clicar lá no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que forem postados. Assim, vocês poderão assistir este vídeo a hora que quiserem, além dos outros vídeos que nós já postamos, as outras lives, ok? É isso, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber a Giane Silva Higino, que é bacharel em Química pela Universidade Mackenzie de São Paulo, tem mestrado em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia também pela Mackenzie. E, assim, gente, eu converso sobre Química, afinal de contas, o projeto é Múltiplos Saberes, tá? Giane, boa noite, seja bem-vinda. Uma temática bacana, eu vou confessar para você que eu vou aprender muito, viu? Porque eu sou das humanas e preciso aprender um pouco mais de outras áreas do conhecimento. Então, vou aprender com você hoje, com uma temática bem bacana, a utilização de sensores eletroquímicos para a monitoração de doenças em tempos pandêmicos. Caramba, que assunto interessante e importante, não, Giane? Bem-vinda! Olá, primeiramente, boa noite a todo mundo. Obrigado, Alan, obrigada a Alessandra por me abrirem o espaço para explicar um pouquinho de química, que não é tão visto todos os dias. E, assim, os sensores é uma das estratégias que a gente tem para estudar doenças e outras coisas também. Não é só aplicado nisso, também é muito aplicado na área ambiental para a gente fazer monitoramento de tóxicos, de agrotóxico, se a gente está fazendo bem o uso de fertilizantes, é muito usado também, para saber se a gente está com alguma infestação de alguma doença, de alguma praga, bactéria, ou até mesmo de alguma poluição que tem ali no meio. Então, assim, eu trabalho bastante com essa parte, né? Foi o que eu trabalhei principalmente no meu mestrado, foi literalmente fazer um sensor eletroquímico utilizando materiais nanométricos, né? Mas aí eu trabalhei na parte ambiental para fazer a detecção de um composto chamado hidrazina. Ela é bastante tóxica, e também para a gente que trabalha com nanomateriais, a gente usa ela muito para fazer o que a gente chama de redução do grafeno, né? Do óxido de grafeno, tirar os átomos de oxigênio e colocar átomos de hidrogênio ali na estrutura. E às vezes uma das reações mais rápidas é utilizar essa hidrazina, só que ela ataca muitas vias respiratórias. Então, assim, como fazer um método rápido, simples, para detectar se tem muita hidrazina ou não, até mesmo para facilitar o descarte desse resíduo de laboratório. Entendeu? Então, isso foi voltado. Mas eu também trabalhei com outros sensores, que no caso eu acabei descobrindo, foi um projeto paralelo, de sensores de cobre para detecção de glicose. Então, a gente já está em etapa já de determinar em fluidos biológicos, né, ou seja, sangue, ou em saliva. Né? Isso é um projeto com um amigo meu, com um graduando lá do próprio Mackenzie também, que a gente está fazendo aí. Então, Entendi. Bora começar? Bora lá, vamos lá, que eu quero aprender com você hoje, Giane. Todo dia uma aprendizado, eu também aprendo, cada um vai trazer uma pergunta. Pois é. Uau! Então, aquilo que a gente estava conversando em off antes de a gente adentrar a live, o conhecimento não pode ser guardado, ele precisa ser difundido, né? E a gente está aqui para isso. Então, assim, eu hoje quero aprender muito sobre química. E eu espero que aprendam, nem que seja muito pouquinho, né? Porque é uma vasta área, mas um pouquinho do que eu posso trazer, eu acredito que eu vou conseguir. Olha, para mim que sei pouquíssimo, é menos do que o pouquinho,
Acredite, será muito. Então tá certo, eu vou agora startar aqui para fazer Vamos lá. colocar os slides, tá? Certo, apareceu aí, bonitinho, gente. Ainda não apareceu, não. Gente, a Jeane trouxe alguns slides para a gente. É porque é uma forma mais E didática, a né? ideia... Porque, querendo ou não, química vamos dizer assim, é uma ciência muito abstrata, muitas vezes, então é muito é complicado. importante a gente visualizar, né? Me avisem quando aparecer aí certinho para eu começar, tá bom? Já está aparecendo, né? Tá Para o aparecendo, público. então O beleza. pessoal já até sinalizou aqui que está aparecendo. Pode. Então, beleza, gente, vou começar. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo. Agradeço principalmente a todo mundo que veio assistir aqui no YouTube. Agradeço principalmente o convite da Alessandra e do Alain e desse projeto Múltiplos Saberes, e me abrir um pouco o espaço e um dia para explicar um pouquinho do que eu faço, né? Então, o título dessa apresentação será A Utilização de Sensores Eletroquímicos para Monitoração de Doenças. Eu sou a Giane Silvigino, sou de São Paulo, né? E vamos começar aqui. Vou trazer aqui um pouquinho do programa dessa apresentação, que é a introdução, a definição do que é sensor, os sensores eletroquímicos, o que a gente classifica como sensor eletroquímico e alguns exemplos, o monitoramento, por que a importância de se monitorar, e sobre o que a eletroquímica pode ser usada aí no Covid-19, sim ou não, né? Por isso que eu coloquei ali a interrogação. Bom, então vamos começar um pouquinho agora. Esse aqui é o primeiro slide, então, o que são sensores? Sensores são dispositivos capazes de detectar ou captar algum estímulo do meio em que ele estiver inserido e responder de acordo. Então, por exemplo, um sensor super conhecido que ninguém sabe é o termômetro. O termômetro é um sensor, ele capta o nosso calor, a agitação ali de moléculas, e ele transforma isso em uma medida legível. Por isso que a gente sabe que a gente está com essa temperatura, tantos graus. Então, o grau ele é uma medida de agitação de partículas, né? Então, o sensor também ele tem essa capacidade de, quando ele está junto a um dispositivo, ele transformar essa grandeza ilegível, que seria a agitação de partículas, em uma grandeza legível que a gente entende como a temperatura, certo? Outro sensor super presente aqui para a gente, né, no dia a dia, é o aparelho de medição de glicose, né, ou que a gente chama também de dextro. Você pega lá, mede a glicose lá que está no sangue, então eu pego toda aquela quantidade, e eu falo que tem 88 miligramas por decilitro de glicose, e eu vejo se na referência ele está bom ou não está, por exemplo. Então, eu tenho essa capacidade de transformar isso em algo legível, né? Aí, a classificação do sensor. Como ocorre a classificação do sensor? Ela é de acordo com o que o sensor consegue detectar. Então, por exemplo, o termômetro, ele detecta uma grandeza física, que é essa agitação de partículas, e me dá como temperatura. O sensor químico, ele vai determinar ali alguma coisa que está ocorrendo uma reação química e me dá em uma grandeza química. O sensor elétrico, eu vou perceber se está passando corrente, sinal elétrico ali, e vou transformar em uma grandeza que eu possa ler, por exemplo, potencial ou corrente elétrica. Os sensores químicos, então, por padrão, eles vão captar estímulos advindos de qualquer reação química. E o sensor do tipo eletroquímico, ele vai captar o sinal de transferência de elétron que vão ocorrer durante a reação sobre a interface desse eletrodo. Então, por exemplo, eu coloco o sensor ali no meio, eu vou, de certa forma, com o uso de um outro aparelho, né, que a gente usa lá, que a gente chama de potenciostato, a gente doa potencial ou energia para dentro daquele meio, e aquilo estimula que uma reação química aconteça em cima desse
sensor. Se acontecer uma reação química, nesse caso do eletroquímico, eu vou ter uma transferência de elétron, ou transferência de carga, que a gente chama também. E aí, isso é lido pelo meu sensor eletroquímico e depois é levado lá para aquele aparelho chamado potenciostato, e eu consigo saber se foi por corrente elétrica, se teve reação ou não. Eu tenho um gráfico, às vezes, que ele forma, que ele dá como se fosse um pico, faz uma ondinha assim, e aí eu sei que ocorreu uma reação eletroquímica ali, certo? Aqui eu só coloquei um exemplo assim do artigo do professor Bertotti, que é muito bom, em que ele montou aqui um eletrodo de platina, colocou uma enzima aqui no meio, junto com outras substâncias para segurar essa enzima, e aí quando ele aplica potencial aqui, eu tenho a formação aqui do lactato formando outras espécies depois que ela reage. Mas isso daqui depois eu explico mais, é só para vocês terem uma noção de como poderia ser uma interface de sensor. Essa daqui é bem específica, mas tem outros sensores que são bem mais simples do que isso. Então, sensores eletroquímicos. Para a área de bioquímica, qual foi a inspiração principal? As enzimas, né? O que as enzimas são? São estruturas ali que elas são utilizadas para acelerar reações. E geralmente elas são específicas para cada tipo de molécula que tu tem no teu corpo. Então você tem enzima para tudo que você imaginar na sua vida, tudo. Sem as enzimas a gente não viveria, por exemplo. Né? Tem muitas reações no nosso corpo que elas não funcionariam se não tivesse enzima. Até mesmo respirar, você tem um processo enzimático ali no meio que ajuda e facilita para a gente captar oxigênio, para chegar lá no pulmão, que isso e aquilo, para a gente conseguir. Né? Então, dos tipos de sensores eletroquímicos, então a gente usa quando a gente tem estrutura ancorada, ou tipo enzimático, que a gente chama bastante, sem o uso de estruturas ancoradas, os não enzimáticos. A gente tem os sensores, dependendo da técnica que a gente usa, né, que é o amperométrico, que é a parte de controle de potencial e medição de corrente, voltamétrico, que é varredura de potencial e medição de corrente, todos juntos de uma vez. E a gente tem o tipo também dos sensores que são implantáveis, que a gente pode usar no nosso corpo, ou não implantáveis, que aí eles vão precisar de um aparelhamento fora para a gente poder utilizar. Aqui eu coloquei um exemplo de como seria uma oxidação e uma redução da glicose. Aqui o M estrelinha seria no meio de um metal. Então, por exemplo, chega aqui, que eu aplico o potencial, ele vai para uma forma que eu tenho o OH+, ou uma forma que eu posso dizer que é oxidado, e aí eu tenho, geralmente, a glicose chegando ali para ela se transformar em redução, da glicose aqui que eu tenho O, ela perde esse O para esse metal, isso vai para gluconolactona, ou eu tenho a redução de volta, ela pode sair dali do metal se ela estiver ancorada ali depois, porque às vezes isso acontece, né, com o passar do tempo, e ela reduz ali, vai embora, volta de novo para o meio, certo? Aí, a importância da escolha dos materiais para esse dispositivo. O sensor, ele não é feito da ideia assim, eu tenho a doença e eu tenho que fazer um negócio para detectar. Não, eu tenho que saber exatamente o que é a doença, qual é aquela molécula que eu tenho, para depois eu ir atrás de montar esse sensor. Então, geralmente a gente faz um dispositivo montado ao contrário, da lógica ao contrário. Então, tem a molécula, tem a doença, eu vou ver o que pode ter ali que eles vão reagir com aquela molécula para eu conseguir detectar, e aí sim, com base nisso, eu vou montar o sensor. Então, aí sim, a gente clama pela necessidade de estudo de moléculas, porque querendo ou não, a gente pode ter problema em qualquer coisa. Eu posso ter problema para ler, para escrever, para respirar, para minha pressão, minha glicose, isso, aquilo. Então, assim, é muito importante, às vezes, que a gente tenha muita noção de que a gente está querendo analisar para depois a gente montar esse sensor, porque tem no caso do Covid, a gente está agora tendo a necessidade de entender o que é todo esse vírus, o que tem nele, o que não tem, como ele entra na célula, como ele sai da célula, para depois eu tentar montar alguma coisa em cima disso.
né? Até mesmo para os exames biológicos, isso é importante. Então, aqui, geral, agora vamos falar mais importante agora sobre essas estruturas, né? Quando eu tenho uma estrutura mimetizada, que a gente chama lá na química, ancorada fisicamente, para vocês, enzimática, né? É quando ele está utilizando uma enzima, uma outra estrutura, que ele tem essa propriedade seletiva. Quando eu digo lá na química que alguma coisa é seletiva, é que ela reage especificamente com uma coisa só. Então, eu tenho a facilidade de ter por exemplo, eu posso ter uma amostra ali que tem várias coisas, que nem o sangue, e ela vai ter a facilidade só se ligar àquilo que ela detecta. Então, eu não vou ter trabalho de ter que cuidar desse sangue antes, fazer alguma coisa antes para eu poder detectar. Então, o exemplo mais clássico é a glicose oxidase, que é a enzima necessária para a detecção de glicose pela oxidação, e foi uma das primeiras enzimas utilizadas, principalmente, para fazer a detecção da glicose. A glicose, principalmente nesse caso, o estudo de glicose é bem específico na química, a gente tem como se fosse 3 fases de estudo, né? Com a glicose oxidase, depois com outro mecanismo. Aqui ela também já está, essa GOX é uma glicose oxidase aqui no exemplo, então tem a glicose, ela vem aqui no eletrodo, que tem a glicose oxidase, ela vai para ácido glucônico e ela solta essas estruturas aqui quando ela chega na interface do eletrodo. Eu tenho a transferência de elétrons para transformar isso em ácido glicólico, e eu tenho essa perca de material, que é água, peróxido de hidrogênio, muitas vezes, e quando isso tem essa transformação, solta 2 elétrons, o meu sensor sente, e aí eu sei que aconteceu a reação química, certo? Qualquer coisa a gente me pergunta, tá? É um assunto bem complicado. E outras moléculas que também são bastante estudadas, a própria água oxigenada, que é o H2O2, nitratos, lactato, etanol, amônio é muito importante, faltou um NH4 mais ali. DNA, RNA, hoje em dia é bastante importante. Eu vi esses dias que tem uma patente de um eletrodo, de um sensor para DNA, para estudos de câncer, né? Se o tumor está se desenvolvendo ou não, usando DNA mimetizado em um sensor, se não me engano, essa patente da USP. Entre outras moléculas, né? São várias. Então, geralmente, para esses sensores assim que utilizam essas moléculas, né, a importância tanto médica quanto industrial, principalmente indústria de alimentos, que teve alguns dias atrás problemas, assim, por exemplo, em papinha de neném com nitrito, que é NO2-, e nitrito é bem complicado, que teve que um lote inteiro, se não me engano, foi da Nestlé, que foi recolhido por isso. Então, se você tem problemas assim, muito pequenos, mas se você não tem um sensor exatamente para determinar isso, você causa um estrago gigante, pensando numa indústria alimentícia, por exemplo. Então, quais são as vantagens de usar um sensor mimetizado e o contra, né? O pró maior dele é a maior sensibilidade, uma vez que você está usando algo que no sistema natural já é presente. Qual é o maior problema? Material caro, enzima é caro, enzima é ruim de trabalhar, enzima é ruim para você controlar a temperatura, controlar pH do meio, se qualquer coisa que alterar a enzima estresse e ela estraga, degrada, ela é uma proteína, né, gente? Então, qualquer coisinha. E o tempo de vida útil, né? O sensor, quando ele tem a enzima, ele depende do tempo que essa enzima dura. A partir do momento que ela degradou, você vai ter que refazer toda a estrutura do sensor, recolocar a enzima ali em cima, para depois você voltar a trabalhar. Então, isso é um problema. Aí depois a gente foi, atualmente é o que mais tem, são sensores não enzimáticos, sem estruturas ancoradas nele. Então, como é que é esse sensor? Eles são sensores construídos com materiais que são compatíveis com a molécula que eu estou analisando. Então, por exemplo, eu tenho um metal que ele responde muito bem à glicose, no caso, o cobre. Existe uma reação na bioquímica conhecida como açúcar redutor. É quando o açúcar ele tem capacidade de roubar ali elétrons do metal e reduzir ele. Então, por exemplo, essa é uma estratégia estudada na bioquímica
que é utilizada lá nos sensores, para a gente fazer estudos de glicose, sacarose, frutose, arabinose, são açúcares presentes aqui no meio natural. E os exemplos de materiais que são mais utilizados. Materiais com carbono, principalmente, depois do advento dos nanomateriais, do grafeno, óxido de grafeno, quantum dot de carbono, se usou muito. Metais, cobre, níquel, ouro, platina, paládio. Então, depois, principalmente do advento da nanotecnologia, metais têm sido utilizados bastante, porque começou a ficar um pouco mais barato utilizar eles, dependendo do metal, principalmente platina e paládio, que estão caríssimos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma eletroda aqui para glicose, em que eles utilizaram um substrato que é o FTO, que ele é um vidro, e aqui eles colocaram uma camada de óxido de zinco. Então, eles fizeram um tratamento aqui hidrodinâmico, aumentaram a temperatura até 90 graus, e aí eles cresceram esses bastõezinhos pequenininhos aí de óxido de zinco. E aí são esses bastõezinhos depois, quando a gente vai colocar lá no sensor e aplicar o potencial tal, a glicose vem aqui, junto com, porque aqui eles também mimetizaram nanopartículas de óxido de cobre, a glicose vai vir aqui, vai reagir com esse bastãozinho todo cheio de bolinha de óxido de cobre, e que o cobre vai reduzir, e aí a gente tem a detecção da glicose ali em cima. Né? Eu tenho primeiro uma estrutura ali, depois eu ancorei uma segunda estrutura metálica, tudo metal, e essa segunda estrutura metálica que tem a possibilidade de ser reduzida pela glicose, de reagir com a glicose, e depois eu faço o estudo ali. Geralmente são reações reversíveis nesse caso, principalmente cobre, eu consigo reverter essa reação, então o cobre volta a esse óxido depois, tá? Então, outras moléculas também estudadas, então eu também, novamente, tenho peróxido de hidrogênio e nitratos. Por que eu sempre falo bastante delas? Porque são moléculas, assim, bastante primordiais, foram, assim, muito utilizadas em estudos para depois inspirar outros estudos. Eu tenho dopamina, então tenho bastante estudo atualmente com neurotransmissores, o que facilitaria também depois estudos como doenças como depressão, bipolaridade, outras doenças psicomentais, né? Vitamina C, falta de vitamina C, ureia, somente animais, né? Proteína, leite, né? Quando a vaca está com problema, geralmente você presta atenção que tem ureia no leite, então isso é muito importante. Sais minerais como cálcio, zinco, sódio, isso pode dar um indicativo de alguma doença cardiovascular ou alguma outra doença óssea, entre outros. Qual é a facilidade de usar sensores do tipo não mimetizados, né, não enzimáticos? Eu tenho a maior facilidade de construção desses sensores, os custos relativamente reduzem, dependendo do que você está utilizando. Se você usar um metal assim, muito abrangente, que nem cobre, níquel, metais mais baratos, o sensor geralmente vai ficar bem barato de ter. Né? Eu trabalhei com sensores que eu pegava assim, eu pegava chip de computador, tirava a parte polimérica ali de cima deles e deixava só os pontinhos que eram os contatos dos fios elétricos ali dentro. E aqueles pontinhos ali eu utilizava como sensor. Então, por exemplo, eu posso pegar um computador sucateado, eu poderia fazer um sensor com ele e ficava 5 conto para fazer junto com a plaquinha, fazer todo montadinho. Super barato. E a vida útil. Você começa a ter sensores que você, em vez de trabalhar com ele 3 meses, você pode trabalhar 6 meses, 1 ano. Eu tenho um sensor meu que eu comecei da minha pesquisa, que tenho ele até hoje funcionando. Né? E os contras disso, a compatibilidade. Nem sempre, só porque está lá descrito que é compatível com a sua molécula, quando você vai montar lá o seu sensor, fez alguma coisa, ele é compatível. Algumas vezes você tem que descobrir o que deu errado ali. Se é parte física, que é contato elétrico, se eu montei direitinho, se eu tenho algum problema com liga, porque muitas vezes esses metais que a gente compra, ele não é metal 100% puro, ele é uma liga, é uma mistura de metais ali. E às vezes, porque eu tenho um outro metal ali que não é compatível com a minha molécula,
pode dar problema. Eu não consigo mais ter uma sensibilidade maior, né? O que é a sensibilidade? O quão pouco, com tão pouco que eu consigo detectar. Então, eu posso acabar perdendo porque eu tenho ali uma liga. E o preparo da amostra pode ser mais caro nesse modo. O que é o preparo da amostra, né? Que é quando eu falo amostra utilizada também interfere no processo. É quando eu pego o tipo da minha amostra e será que eu tenho que fazer uma separação, uma filtração? Eu tenho que limpar aquela amostra de forma que eu só deixe ali o mínimo possível que não ataque o meu sensor e que não interfira na medida? Então, assim, o tipo de amostra, ela interfere muito no processo e pode encarecer o processo por conta dessas etapas a mais que eu coloco ali no meio, né, que é, se eu trabalho com fluido biológico, ele pode também ser coletado do modo invasivo, né, que é quando eu tenho que furar a pessoa, coisa chata pra caramba, ou do modo não invasivo, né, que é a saliva e o suor. Mas qual é o problema também desse tipo de amostra? Geralmente, você tem uma diferença da concentração do que você quer analisar no sangue do que você está pegando na saliva e no suor, e às vezes isso pode ser um grande problema. Por exemplo, se não me engano, o sangue núcleos na glicose, a concentração é 10 vezes maior no sangue do que na saliva ou no suor. Suor quase não tem, geralmente suor é usado para os sais minerais quando tem a transpiração, é mais fácil de pegar. Certo? Então, agora vamos falar um pouquinho da importância do monitoramento. Por que usar sensor é importante? Por que entender a doença é importante, né? Então, monitorar isso, usar isso, ajuda a gente a entender qual é o processo de desenvolvimento, ajuda em pensar em formas de prevenção e tentar fazer alguma coisa para prever a evolução de alguma doença, né? Os sensores, ultimamente, têm sido mais utilizados, cada vez mais você vai lá no hospital, o eletrocardiograma, cada vez mais eles te botam vários eletrodos ali grudados no seu corpo, você fica mais que droga, né? E o grande problema do sensor ultimamente é como eu saio daquela escalinha bonitinha que eu fiz lá no laboratório, aquele sensor maravilhoso, e eu levo para a escala industrial sem perder a mesma precisão que eu tinha e a qualidade, né? E principalmente, como utilizar um sensor se eu não tenho instrução suficiente, se eu não sou, por exemplo, a pessoa que fez esse sensor, né? Muitas vezes a gente se pega, por exemplo, que vai fazer uma medida no corpo e tal, e a gente não sabe mexer no aparelhinho. Como deixar esse aparelhinho mais fácil, ou como deixar isso mais fácil para a gente usar, sem eu ter que ficar perguntando, sem eu ter manual de instruções longos, sem eu precisar de alguém realmente treinado para isso, né, no caso. Se eu fizesse em casa, como é que seria? Né? Então, isso são alguns questionamentos que o cientista tem que sair um pouco da casinha, sair lá do laboratório e ir perguntando para o pessoal, perguntando para você mesmo, como é que você usaria? Né? Eu não sei, às vezes, e eu preciso desse feedback, é uma coisa que falta muito. Né? Você vê sensores muito maravilhosos, projetos incríveis, mas não, será que vai sair do laboratório? A gente não sabe. E sobre o Covid-19, né? A pandemia. Aí a gente vê a urgência de ter um monitoramento e detecção da doença e formas rápidas de detectar se você está doente ou não, em que fase você está ou não, né? Porque hoje, atualmente, o pessoal usa muito o exame de PCR e o exame sorológico em conjunto, porque o sorológico ele não tem uma precisão tão grande como o PCR tem para dizer se você está doente ou não, mas em conjunto você consegue meio que rastrear em que fase da doença você está, se você está só no comecinho, na janela que eles chamam de janela imunológica, se você está numa fase inicial, numa fase intermediária, numa fase tardia, ou se você está prestes a trocar de estado moderado para estado grave e etc. A estrutura viral para o Covid, a gente está tendo ainda estudos preliminares, porque, querendo ou não, a gente não sabe muito desse vírus, a gente teve aí o sequenciamento das proteínas, o sequenciamento deles, mas a gente não teve uma caracterização assim, muito completa de tudo isso, então você ainda está para
entender o que é esse vírus, como ele é, né? A gente teve aqui a utilização esses dias do Cirrus, que é aquele acelerador de partículas, para fazer um estudo de cristalografia das proteínas, né? Então a gente pegou, eles conseguiram isolar essas proteínas e bombardearam lá com raio-x para poder caracterizar. Isso é um tipo de estudo isso é importante para a gente entender em que parte que está lá, como é que ela é formada, qual é esse envelopamento, né? E ver qual é a ação dela. Sensores eletroquímicos para Covid-19. É possível? É, mas não agora. Não é um estudo que a gente ainda esteja pronto para isso, apesar de que a gente está tendo muito chamado na área. Eu já teve 2 institutos que eu vi recentemente com os amigos meus e da divulgação, chamando para justamente fazer estudos para Covid-19, justamente porque agora que a gente está tendo uma caracterização maior dessa estrutura, fica mais fácil para a gente começar a pensar em como detectar, né? Mas num futuro próximo eu ainda acho muito complicado, tanto pela dificuldade de estudo, tanto pela periculosidade de ter que trabalhar com Covid, uma vez que ele é extremamente contagioso, né? E a toda a parte do comitê de ética, né? Você vai ter que passar por um estudo rígido nisso, para poder ter tudo aprovado, você também garantir a sua segurança, a segurança do pessoal do laboratório, para você trabalhar com isso, né? Mas está tendo mobilização? Está tendo mobilização, sim. Já tem 2 institutos aí, eu acho que é o LS Nano e a UFABC que chamaram. Alguns institutos já estão chamando, lá fora também isso está bem forte. E um pouquinho, né, que o Alan já me falou lá no comecinho, sobre a vacina, né? Mas acho que eu vou deixar depois, porque isso é uma pergunta que depois vocês fazem. Então, assim, é mais ou menos esse o patamar dos sensores aqui para o Covid-19. A gente ainda tem muito estudo mais da turma da biologia. A química está começando agora, principalmente para caracterizar, entender essa parte bioquímica do vírus, a parte metabólica do vírus, como ele age, onde ele brinca, onde ele bate, onde ele não bate, quem inibe, quem não inibe ele. Essa é a parte que a química está mais estudando, mas logo mais vai começar o sensoriamento. E eu finalizo por hoje. Eu queria agradecer a vocês 2 pelo espaço aberto, agradecer aos aluninhos. Quem tiver dúvida já pergunta. E eu acho que é isso, tá, gente? Muitíssimo obrigada. Ô, Jeane, Diga. assim, e aí eu vou dizer para você, eu sou da área de humanas, né? A minha percepção do que eu entendi da tua fala. Então, vamos lá. Em relação a um sensor para o Covid-19, por exemplo, que o Covid-19 tem sido o assunto, né, dos do últimos momento. 4 meses, né, do momento, e a gente precisa, sim, dialogar sobre isso, em todas as áreas do conhecimento, incluindo também a química. Claro que o pessoal da biologia está numa outra etapa desses estudos, né, mas pelo que eu entendi, e aí você me corrija, por favor, se eu estiver errada, para se pensar na criação, né, e construir aí um sensor para o Covid-19, é necessário, primeiro, que eu conheça de forma muito específica o problema, né? Que eu conheça o Covid-19. É isso, então eu entendi. Exatamente. Não, está certo, exatamente. Principalmente porque não é uma síndrome somente respiratória, né? Você está tendo outros casos que estão decorrendo disso, e a gente tem que ter certeza se está atacando ali só a parte da parte respiratória, ou se realmente eu tenho problema vindo também dele, né? Ou é decorrente dele. Muita gente está falando, mas tem gente que está ficando com diabetes por conta do Covid. Será que é o Covid que está fazendo isso? Ou será que é porque o meu corpo está sobrecarregado tanto para trabalhar para expulsar o Covid, que eu acabo também tendo essa sobrecarga dos outros órgãos? Então, assim. E aí, lógico, outros processos químicos que vão acontecendo no interior do nosso corpo, né? Exatamente. Não pode esquecer disso também. Eu acho que isso é fundamental. Outra questão que você colocou, e aí, enquanto o Alan não está na tela, que deve ter tido algum problema técnico. Deve ter caído.
Pois é, mas aí eu fiquei pensando muito na tua fala da construção desses sensores, né? O quanto de investimento se faz necessário para se ter um sensor que seja capaz, por exemplo, e aí a gente retoma novamente, a gente sabe que a gente pode construir sensores para vários tipos de problemas, para identificar vários tipos de problemas, né? Mas que primeiro é preciso ter o problema precisa ser específico para depois a criação do sensor, isso a gente já entendeu, e você colocou a questão do investimento, né? Eu acho que é interessante a gente pensar como o investimento ele é fundamental para a construção da ciência e depois da divulgação e a acessibilidade desse sensor, né, naquilo que a gente chamaria aí de linha de frente do mundo, né? Das necessidades que há da sociedade, né? Porque você fala também da questão da qualificação profissional, né? E aí você desenvolve um sensor maravilhoso, estupendo. Quem vai trabalhar com esse sensor? Exatamente. Né? Até onde ele vai? Se ele vai ficar somente na escala lá da bancada, porque é mais fácil fazer ali, ou se ele vai sair para outros cantos, porque querendo ou não, pode ter outros químicos que trabalham na mesma área que eu, que sabem exatamente o que estão fazendo, mas não tem acesso porque é um dispositivo caro, né? Muito do que as pesquisas que a gente faz hoje em dia, o grande problema se esbarra nisso, né? Se eu saio do laboratório ou não, é por conta de custo. É por conta que a parte de eu fazer essa fabricação é complicada e eu não tenho a mesma qualidade de que eu faço na mesma escalinha que eu faço. Então tem muito problema disso. Não que tipo o operador é descartável, não, muito pelo contrário, tem vezes que é impossível. Eu não posso mandar um sangue meu para uma pessoa que não seja um biomédico para fazer os exames necessários, ou um biólogo, não posso. Mas, por exemplo, numa medição diária igual a glicose para um diabético, é importante que esse sensor seja simples o suficiente para que ele não tenha problemas de entender o que ele está fazendo, de entender o que foi medido, e para depois também para fazer reporte ao médico dele, né? Hoje em dia tem o que eles estão fazendo uma modalidade chamada Label na Chip, que é você ter um chipzinho mesmo, só um sensorzinho ali, você coloca o seu sangue e ele vai detectar várias coisas de uma vez só, né? É uma tendência bem nova aí, e a galera está trabalhando muito nisso, justamente. Será que toda vez eu vou ter que ir direto no médico fazer o exame, eu posso ter um sensor desse ali de bancadinha, que o próprio médico mesmo pode mandar a pessoa ali fazer, né? Então, você também tem a parte também de fazer um sensor que ele vai te mandar ali no celular o que está acontecendo e pode reportar para fora. Então, você não tem somente a parte do laboratorista que fez o sensor, mas uma parte de TI que possa fazer esse programa necessário para isso. Então, são várias coisas de uma vez só, sabe? É uma cadeia, né? Isso. Uma cadeia toda que envolve essa produção e toda a divulgação desse conhecimento. E é uma coisa que eu... Pode perguntar, Alan. Desculpa, Alan, você tem alguma coisa para colocar, para pegar esse gancho aí? Temos algumas questões. Aproveita, Alan, vai! Sim, tem algumas questões. Tem algumas questões, né? O pessoal aqui que está nos assistindo, algumas pessoas já se pronunciaram aqui, né, para fazer alguns questionamentos, mas para fazer o gancho com o que a Alessandra falou, eu tenho um questionamento, né? Eu e a Alessandra somos historiadores, então a gente acaba olhando com a perspectiva da área de humanas, né? A gente tenta já pensar como que o que você falou, ele se dá de fato, né, na sociedade. Então, assim, ela falou da questão do investimento, você falou da questão dos problemas, né, dos obstáculos que o pesquisador, que o cientista tem em prática, porque é um saber acadêmico, é um saber que é muito técnico, né, mas que vocês buscam trazer de forma objetiva através de ferramentas para o grande público, né? Então, por exemplo, eu tenho familiaridade com o aparelho de medição de glicose por conta da minha avó, que é diabética, então aqui em casa os netos aprenderam, né, a aferir e tal.
Então, isso tudo, eu não entendia, por exemplo, como que funcionava a ferramenta. Hoje você me explicou de forma técnica, mais ou menos como isso de fato acontece. Eu entendi, né, mais ou menos, não 100%, porque eu sou de humanas totalmente, então é complicado mesmo entrar alguns assuntos, algumas palavras, o vocabulário é bem específico. O vocabulário é bem específico, mas você foi de forma bem didática, trabalhando a questão técnica, então para o público que está te assistindo, que também são químicos, tem o pessoal aqui da área também, seus amigos estão assistindo também, então, e ao mesmo tempo também para aqueles que não conhecem, como nós, né, essa área, você também foi traduzindo, né, para o linguajar popular, né, esse assunto tão complexo, né, que é algo que não é fácil. Então, para quem está nos assistindo, né, deve concordar comigo que é uma balbúrdia, né, boa, como que a universidade ela é importante para a sociedade, né? Eu gostaria de fazer, né, a pergunta seria essa, né, a questão do investimento, né? Há algum planejamento governamental, e aí eu não falo nem da questão que vem de Brasília, nem do âmbito federal, que deveria, né, a União, que é, né, a, a arrecadadora, né, desse capital, ela deveria ajudar os laboratórios, né, as universidades, os cientistas, Sim. até porque o investimento público, né, ele tem que ter a caracterização de não objetificar o lucro, mas sim o bem-estar social, né, o bem público. É para isso que a gente paga nossos impostos, né? Já o investimento privado, eu acredito que os sensores, por exemplo, eu acho que tenha uma visão estratégica de muitas empresas de utilizarem, de investirem nessas pesquisas por simplesmente de forma tendenciosa, porque eles objetificam o lucro, né? Então eles vão pesquisar e investir porque eles querem ter um padrão de qualidade melhor do mercado, né? Objetificando o lucro, eles gastam para ganhar dinheiro, né? E o investimento público, como você vê, né, essa área, se tem algum horizonte, você consegue ver uma luz no fim do túnel? Então, por exemplo, o Covid. Vou pegar o Covid porque ela é a tendência, né? Eu vi muito laboratório hoje em dia já fazendo chamadas de mestrados, de doutorados para estudo do Covid, independente da área. Na química está começando, que nem eu falei na live, eu já vi 2 laboratórios grandes da área chamarem, né, para o estudo de Covid. Então, assim, depende muito da demanda atual, quando é assim, né? E depende muito também de quão promissor é o seu sensor. Então, às vezes, o que a universidade faz, ele já patenteia já no comecinho, né, para garantir que vai ter algum possível lucro mais lá na frente, né, mas principalmente para garantir a propriedade intelectual para a academia e garantir que o aluno não saia lá de lá, né? Porque você tem muitas vezes a pessoa faz o sensor ou faz o seu trabalho ali, alguma empresa vai, olha, acha legal e tal, e aí ela patenteia para a empresa. Eu perco a minha propriedade intelectual porque é da empresa, mas eu estou ali agora para a empresa trabalhando nisso, então eu começo a ter o investimento ali privado. Então, atualmente, geralmente, o que acontece é isso. Tudo depende muito da tendência atual. Doenças tem bastante, porque, querendo ou não, é uma área que nunca falta problema, vamos ser sinceros. E aí, por exemplo, o Covid está começando já começou, na verdade, né? Mas primeiramente começou nas áreas biológicas, nas áreas médicas, saúde, enfermagem. Química está começando, mas geralmente eles já estão pedindo, por exemplo, alunos mais instruídos, então pós-docs estão sendo mais privilegiados nesse caso, doutorandos para isso, do que o quem está no comecinho da pesquisa da pós-graduação, uma vez que, querendo ou não, é uma pesquisa de uma responsabilidade muito grande para eu dar para alguém que está começando ainda, que não tem nenhum aporte ou nenhuma estrutura para suportar todo a enxurrada acadêmica que vem, né? Mas geralmente é isso. Tudo depende da tendência atual da necessidade do governo. Eu espero que consigam fazer sensores, que isso seja liberado para o SUS, principalmente, né? Porque, querendo ou não, 70% de toda a demanda do Covid está indo para o SUS.
E a gente precisa defender ele com unhas e dentes, porque cada dia mais a galera está desmantelando, né? Exatamente. Temos perguntas, né, Pois é. Alain? Então, assim, temos perguntas, eu vou colocar aqui na tela, na ordem, tá? Quem está nos assistindo por outras plataformas, né? Por gentileza, se quiserem fazer alguma questão, venham até a publicação original. Eu só tenho acesso a ver os comentários, as perguntas, na publicação original da página do Projeto Múltiplos Saberes. Então, se você estiver assistindo por compartilhamento de alguém e quiser comentar, eu não terei acesso ao seu comentário, só aqui na página, tá bom? Então, a primeira pergunta é do André Zucati, é meu amigo. Esses sensores podem gerar dados para análise posterior, dados digitais. Ele faz a seguinte pergunta. Pode falar, André, pode falar. Que eu que estava lendo aqui rapidinho. Sensores podem gerar dados para análise posterior? Então, estes sensores podem gerar dados para análise Sim! Posteriores, digo, dados digitais para serem usados por computador. Sim, sim. A gente tem gráficos que são, principalmente porque a gente usa programas gráficos que coletam todos esses dados desde da análise ali, por exemplo, numa varredura potenciométrica, né? Eu defino um intervalo de potencial de energia ali, e aí, conforme ele vai jogando esse potencial, eu tenho ali a reação acontecendo. E aí ele grava todos esses dados. Então, sim, eu consigo, sim, ter a coleta desses dados, não é dependendo do que a gente está utilizando, falando em escala de laboratório, eu consigo ter esses dados, acessar esses dados a posteriori, sim, e eu posso ser utilizado no computador, e a gente monta vários gráficos justamente nisso. Isso é possível, sim. Isso é possível, sim. Ou, por exemplo, numa análise do dextro, a pessoa, nem você, André, vai lá fazer na vozinha, eu vou lá, pego lá o dextro, ele vai fazer 88, eu anoto que deu 88. No outro dia, 96, anotei que deu 96. Você vai anotando, você pode montar uma planilha de acordo da medição do dia, do horário, porque tudo depende, por exemplo, na glicose. Eu dependo do horário que eu estou medindo, eu dependo da atividade que a pessoa fez. Então, por exemplo, se ela comeu, a glicose geralmente tem que dar mais alta. Aqui em casa é assim também. Exatamente. Então, dependendo do que você está fazendo, dependendo de como é a sua metodologia, que é o que a gente chama, né? Como é que a gente faz a análise, que tipo de técnica que eu vou usar, que tipo de eletrodo que eu vou fazer, é o que a gente chama de metodologia lá na ciência. Né? Dependendo da sua metodologia, você consegue sim ter esses dados ali. Certo? Giane, nós temos mais questionamentos, tá? Pode mandar. Temos aqui a nossa seguidora assídua, a Márcia Rodrigues, que ela disse, sobre o Covid, eu ouvi falar sobre um adesivo que está sendo desenvolvido para monitorar o vírus. É tipo um band-aid? Ou o que é esse adesivo? Né? Eu particularmente não ouvi falar sobre isso, então gostaria de saber se a Giane soube de algo assim. Eles estão desenvolvendo o que a gente chama, lembra que eu falei lá no comecinho de sensores implantáveis? Aquele sensor que ele é grudado na pele. Então, esse sensor, ele é um sensor que ele vai estar grudadinho na pele. Lembra que teve lá no slide, tinha um sensor no dedinho ali? Aquilo é um sensor para aferir pressão arterial no dedo. Então, ele é grudadinho ali, ele vai sentir toda a vibração da artéria ali do dedinho e vai aferir a pressão. Nesse caso, é a mesma coisa. Eu vou ter um sensor ali que ele vai acessar, eu não sei se possivelmente ele vai acessar suor, né? Se ele for um adesivo exterior, ele vai acessar o suor, alguma outra substância que esteja saindo ali da pele, tem que dar uma olhada, mas eu ouvi falar desse sensor. E aí ele vai monitorar o... Jane, deixa eu só tirar uma dúvida, que agora eu fiquei, como diz aí um professor da matemática famoso, Procópio, eu buguei, calma aí. Esse sensor, então, e aí é um questionamento da Márcia, né? Seria tipo um band-aid ou seria tipo aquele oxímetro que a gente coloca no dedinho? Como seria esse tipo de sensor? Depende, eu não vi ainda, mas geralmente quando eles querem fazer implantado, no caso ali, se for para a escala do hospital, vai ser igual ao oxímetro.
Mas se for sim. para alguma medida de monitoramento mais tardia e tal, Geral, né? Pode ser um band-aid devido também à miniaturização, né? O oxímetro é aquela bolinha toda, mas eu posso ter um sensor ainda menorzinho ali que eu só grudo e vou monitorando de ponta a ponta. Mas tudo depende também de como vai ser a aparelhagem que vai ser utilizada para apoiar esse sensor e tudo mais. No caso de hospital, possivelmente vai ser igual ao oxímetro. Entendi. Mas é possível fazer um adesivo, tem vários sensores que estão nessa linha para fazer justamente. Né, que agora É porque é menos foi invasivo, bem claro. Giane, tem mais um questionamento. Manda todos. Deixa eu colocar aqui na tela. Bill Helder, minha irmã. Não sei. É minha irmã, Bill Helder. Se puder, como os sensores podem se puder, como os sensores podem combater as duas coisas. Então, como os sensores podem combater as pseudocuras do Covid, ou seja, remédios anunciados como curas, mas que não são, onde eles atuam no monitoramento da efetividade desses medicamentos? Primeiramente, a gente tem que saber exatamente qual é o metabolismo desse medicamento, aonde ele é e qual possivelmente seria, para onde ele seria levado, né? Então, a gente vai fazer toda a rota metabólica desse medicamento para saber onde ele vai atuar, e aí sim a gente pode fazer um monitoramento de fluido sanguíneo, principalmente, Covid geralmente é o sanguíneo, né? Porque se a gente fizer uma biópsia no pulmão é muito complicado, é muito arriscado. Né? Então, como eu posso fazer? Eu posso fazer monitoramento de fluido biológico, fluido sanguíneo, e ver, por exemplo, a taxa do vírus, né? Se está aumentando a concentração do vírus ali, se está diminuindo. Se eu posso também, por exemplo, ver outras células, por exemplo, vírus, infecção, então, glóbulo branco, leucócito. Leucócito explode em Covid, explode, não é brincadeira. Acaba com o sangue. Então, eu posso monitorar, por exemplo, eu estou dando tantas doses de cloroquina e eu posso monitorar a infecção por meio do leucócito. Se estiver baixando, está funcionando. Se não tiver, está estragando. E eu também tenho os outros efeitos adversos que eu posso estar olhando também. Certo? Então, no caso, seriam isso. A gente faz aporte de outras células também ali. Beleza. Você quer colocar mais alguma coisa? Aí já vem um questionamento que você abriu minha mente, né, para mais um questionamento, né, porque a fala, o questionamento da Bill Heden, né, e a sua resposta, elas me levam ao questionamento, né, de que forma, né, se há algum estudo, né, acerca da hidroxicloroquina e se foi utilizado algum dessas ferramentas, né, como os sensores também, para poder descobrir se ela tem efeito ou não, e por que tantas pesquisas em universidades mundo afora, né, elas chegam na conclusão de que a hidroxicloroquina não funciona para o Covid, ela não funciona. E por que existem ainda até médicos, eu não vou falar nem do presidente que não é médico, né, eu não vou falar nem do presidente que não é médico, ele não tem um conhecimento técnico para tal. Ainda existe uma parzinha, cloroquina hidrox. Sobre os sensores ainda estão, como eu disse, a gente pode usar eles numa estratégia paralela. Para a hidroxicloroquina, não, geralmente o que eles fazem? Eles estão fazendo estudos realmente bioquímicos, biológicos, é a parte toda de metabolismo, para ver se realmente a hidroxicloroquina, quando eu estou lá injetando, ela realmente está fazendo algum efeito. No começo se teve essa ideia de que tinha mesmo algum efeito, então eles acabaram fazendo outros estudos, biologicamente falando, eles também fazem estudos estatísticos, em que eles pegam os prontuários do hospital, eles vão analisando para ver que tipos de remédios estão sendo utilizados, que tipo de associações de remédios estão sendo utilizados, e vendo quais estão sendo mais presentes, e que está aumentando a taxa do que eles chamam de alta melhorada, né? Para ver se eu tenho uma facilidade ali ou não.
Se estão usando hidroxicloroquina, não estou vendo mais. Hidroxi ainda tem alguns protocolos que utilizam, mas possivelmente já vão cair em desuso logo mais, uma vez que é muito mais visto que a utilização de antibióticos para prevenir doenças secundárias, infecções secundárias durante a internação ou durante a evolução do Covid em casa, é um pouco melhor do que se utilizar a hidroxicloroquina, até porque ela dá problema no coração. Ela afeta o eletrocardiograma e a pessoa tem que ficar, além do ambulatório de doença infecciosa, que é o Covid, você ainda tem que passar sempre no cardiologista para poder fazer a medição. Então, Giane, temos aqui uma questão da Clara Magalhães, que ela coloca assim, né? Esse sensor não teria maior eficácia se fosse subcutâneo? E aí ela deixa aqui a indagação. A gente poderia ter um sensor subcutâneo também. Isso existe, só que o problema é, a gente tenta fazer um sensor de forma que seja menos invasiva e incômoda para a pessoa. Existem sensores ali que você coloca, do tipo, igual aquele band-aid, igual a Márcia falou, eles têm os pontinhos ali, ele entra ali na sua pele e fica fazendo. Mas não é incômodo? Por que eu vou querer uma coisa incômoda o tempo todo furando meu corpo, a minha pele? A gente tenta fazer o que seja mais confortável para o usuário, e que também nos dê a maior precisão para poder trabalhar. Então, assim, o subcutâneo existe? Existe, com certeza, mas é aquela coisa. É legal ficar furando? A pessoa vai se sentir bem, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que pensar também na parte de conforto e na parte psicológica da pessoa. Tem gente que não vai querer nem ferrando que for. Se não gosta de agulha, imagina colocar um quadradinho pequenininho, por exemplo, de 1 por 1 centímetro dentro da sua pele. É foda. Pois é, e depois vem as teorias. Pois é, e depois vem até as teorias das conspirações, né? Estão me rastreando. Não tá errado. Eu ia falar isso, Alessandra, a questão da teoria da conspiração, né? Tem todo o engajamento ético, moral e religioso, né? Que é um obstáculo, infelizmente, à ciência até hoje. Né? Desde sempre, exatamente, porque, assim, tem gente que a religião, de forma fundamentalista, é um obstáculo à ciência, né? Não, porque a gente sempre tem os extremos. A gente tem quem leva a religião como fundamentalismo, quem leva a ciência como fundamentalismo. Eu estou naquela parte assim, eu só quero saber como é que funciona, rapaz. Se der certo ou não. Pois é, e a ciência. E acabou. E assim, o conhecimento, cara, e a ciência, ele é incrível, né? Porque a gente, por exemplo, hoje tem um montão de coisa que eu nem sabia na minha vida, não sabia. E hoje eu aprendi um montão de coisa nova, né? Então, assim, o conhecimento é importante. E se a gente tem esse conhecimento, também. é necessário que a gente Aprendi muito repasse hoje. nas várias linhas do conhecimento, né? Porque, assim, nós somos das ciências humanas, então a gente dialoga muito com os nossos pares das ciências humanas, mas é necessário também que nós, enquanto pesquisadores das ciências humanas, também transitemos pelas outras ciências, porque é conhecimento, a gente precisa aprender, a gente precisa conhecer. Eu acho né? que e assim, hoje você trouxe para a gente uma temática muito importante quando a gente para pensar nas possibilidades para o coletivo. Aquilo que se produz na academia de forma pura, né? E que precisa ser colocada de forma aplicada na sociedade, né, na qual a gente está inserido. Então, assim, para mim foi realmente muito esclarecedora a tua participação hoje, trazendo aí essa temática, foi assim sensacional. Só tenho que lhe agradecer, né, e esperar que num próximo momento você possa estar aqui conosco, trazendo uma outra temática. Não, imagina, podem me avisar o que for necessário, porque assim, eu acho muito importante a gente sair muito da nossa caixinha. Eu falo, no começo, quando eu comecei lá na graduação, eu era uma pessoa que só ficava lá no meu laboratório, acabou, eu fiz a minha parte de TCC em bateria, né? Então foi uma coisa um pouquinho já de meio diferentes, mas assim, com um metal que também todo mundo usa e tem problema, que é o crômio. O crômio dá um probleminha bem lascado também em sangue e tal, ele geralmente acumula, então dá um problema feio.
E assim, eu já fui naquela época que, só a química importa, só essas coisas importam, mas quando eu comecei a trabalhar com sensor, eu percebi uma coisa, assim, que a gente não tem muita noção do consumidor final. A gente precisa muito desse feedback. E às vezes nos falta muito isso, né? Como é que será que o pessoal chegou nesse termômetro hoje em dia que a gente usa, nesse dextro que a gente usa para medir glicose, se não teve um feedback fora, né? Então, assim, eu acredito que a gente tenha muito que aprender com todas as áreas. É importante a gente abrir o leque. Nenhum conhecimento é em vão, né? Mas saiam mais da caixinha, independente da área que você for, igual o André ali falou. Eu tenho como dar para acessar e fazer esses dados? Tenho. A gente faz estatística desse dado, a gente faz desvio padrão, a gente estuda seletividade e sensibilidade por estudos estatísticos, não é uma coisa só química. Muito pelo contrário, a gente faz o que a gente chama de limite de detecção. Qual é a menor concentração possível que eu posso pegar ali naquele sensor? Isso é um estudo estatístico, maior parte das vezes, curva de calibração estatística. Entendeu? Então, assim, a gente usa vários mecanismos de outras áreas, que é totalmente matemática, essa parte, para eu fazer um estudo de sensoriamento e poder dizer se esse sensor vai funcionar para aquele meio que eu quero aplicar ou não. E o feedback final, tipo, gente, vocês usam um sensor ali, eu estou sabendo como é que vocês estão usando. Imagina se eu trabalho na empresa que faz esse sensor e eu não estou sabendo. Como é que eu vou fazer ele mais fácil para vocês? Na questão de vocês manusearem, na questão dele ser mais seguro e não machucar vocês ou contaminar vocês de alguma forma. Então tem tudo isso, sabe? E é uma coisa que falta muito, a gente ter mais feedback da área, a gente ter mais experiências, né? Sim. No caso do troca COVID, é necessária, né? Principalmente na troca do Covid, você vê muito laboratório, muitas em universidades em si trocando ideias. Você tem geralmente até um grupo muito grande de pesquisa ali de vários pesquisadores de várias universidades para trocar ideias sobre isso. E é isso que a gente tem que fazer. Né? E até vocês mesmos depois vão ser importantes para a gente, porque, querendo ou não, vocês vão trazer a visão, a historicidade do problema. Como é que isso está inserido? O que está realmente acontecendo? Como explicar isso? Entendeu? Eu não sei, por exemplo, como é que cresceu todo contexto, esse anti-intelectualismo contra a gente, mas vocês têm mais noção do que eu. E aí vocês vão falar para a gente, e a gente tem que entender isso e sair mais da academia também. Pois é, sair da academia é importante, e o anti-intelectual, né, esse anti-intelectualismo que a gente tem debatido bastante, é fruto da própria ignorância, né, e da não busca pelo diálogo e pelo conhecimento. Né? E a ideia da verdade verdadeira, única e absoluta, aquela verdade única, né, que é exclusiva. Então, a gente pode pensar até na questão dessa anti-intelectualidade que está tão latente nesse momento no nosso país, infelizmente, porque são pesquisadores como você, nas áreas biológicas e das ciências médicas e químicas, e a gente, da área das humanas, a gente estamos vendo toda essa movimentação e pensando os reflexos disso lá na frente. Então, é importante a gente pensar isso. Alan, você quer colocar mais alguma coisa? Nessa esteira, né, de tudo isso que a gente está discutindo aqui, da questão da anticiência, né, é só lembrar, né, que para os cientistas de plantão aqui, né, para todos aqueles que na verdade são adeptos da ciência também, lembrar que esta semana, né, pesquisadores do Cefet da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro, ganharam pela segunda vez consecutiva, né, o Desafio Internacional Invent for the Planet, né, que é de uma universidade americana, que o tema era resolver principais problemas que afetam o planeta, né, e eles conseguiram descobrir uma forma de limpar os oceanos, né, através da magnetita. Eles descobriram que alguns compostos, né, ficavam grudados na magnetita, utilizando ela em larga escala, claro, com outros equipamentos, obviamente, que eu não entendo muito, mas enfim, eles
conseguiram fazer algo, um projeto que seja objetivo e que, de fato, possa sair do papel, né? E, portanto, pelo segundo ano consecutivo, os mesmos pesquisadores do Cefet da UFRJ ganharam esse prêmio internacional, né? Competindo, foram na final com pesquisadores de Uganda e do próprio Estados Unidos e ganharam. Então, Alan, isso só pode comprova... ter movimento anti-ciência. A gente vai continuar. A gente vai continuar. Pois é, Alan, isso só comprova que a nossa produção científica no Brasil não deixa a desejar para nenhuma produção científica do mundo. Aqui nós temos intelectuais, pesquisadores que trabalham no suor, né? A gente sabe que o projeto de sucateamento da educação não é deste governo, ele é bem anterior a isso, a gente tem consciência disso. Sempre foi uma luta muito grande quando a gente fala de investimentos na educação. Isso não é de hoje, é importante que as pessoas entendam isso, mas o prêmio hoje do pessoal do COP, cara, foi excepcional. A gente não deixa a desejar para nenhum cientista do mundo. A gente tem produções acadêmicas de excelência e que, sim, deixarão aqui as suas contribuições para a humanidade, porque o que foi o prêmio hoje ganho pela COP, para os cientistas da COP, da UFRJ e do Cefet, é um prêmio que não é só para eles, é para a humanidade, é para o mundo todo inteiro. Mundo usar. A partir do momento que a gente pesquisa, a gente quer que todo mundo use. Se não conseguir a vida para a gente. Isso que é importante. Gente, não tem o medo de cientista, a gente não morde. Às vezes a gente está meio puto, mas a gente não morde. Mas, por favor, gente, converse com a gente. Por favor, pois é. A gente quer conversar. A gente fica lá preso na caixinha. A gente fica, meu Deus! É por isso que a gente tem esse projeto aqui, o nosso projeto. Então, exatamente. Não, e aquela coisa, gente, mano, você tá vendo alguém que tá lá na pesquisa, você fica, mano, eu tô com medo. Deixa eu perguntar como é que é, né? Pergunta. Muita gente que é pesquisador vira professor depois. Isso não é problema. Alguns podem virar ruins, mas isso depende de cada vida, cada caminho. Eu mesmo quero virar professor, não tem problema nenhum. Então pergunta, gente, não tem problema. A gente procura, a gente vai lá atrás, a gente senta no ladinho, ó, vê artigos junto, chora junto. Mesmo as coisas que vocês vão passar no começo da graduação, eu já passei também. Eu sei como é que é difícil. Então, Jane. Pois é, Jeane, assim, eu quero muito te agradecer. Então, foi Jane, ótimo tê-la aqui com você hoje, tá? Desculpa, foi muito bom, assim, para mim. Eu sou suspeita a falar. Não, sem problema. Eu sou suspeito a falar, né? Porque minha amiga, né? Que de um projeto também maravilhoso, né? A gente se conheceu no projeto Jovens Voluntários 2020, que a gente dá aula, né? A gente tira dúvidas, a gente... Pois é. A gente ajuda alunos de escola pública Brasil afora. É um trabalho, assim... colossal, né, mas ao mesmo tempo muito gratificante. A gente ajuda alunos das mais variadas regiões do Brasil. Então, assim, quando eu conversei com ela, a gente já trocou as figurinhas ali, eu falei, não, ela também precisa estar aqui conosco, né, aqui no outro projeto, que é o projeto Múltiplos Saberes, né. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, pelo aceite do convite, excelente, diretamente de São Paulo, né. Para o Brasil, que está te assistindo agora, nós temos seguidores, né, em várias regiões também do Brasil, né? Então a gente agradece também nossos espectadores aqui, o pessoal que interagiu. Muito obrigado pelos compartilhamentos dessa live, que eu vi que foi bem bombada mesmo, foi bem compartilhada no dia de hoje, né? Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado, Giane, muito obrigado mesmo. Foi extremamente esclarecedor, aprendi muito mesmo. Eu que agradeço, porque é uma área muito complicada. Quando eu falo assim, gente, eu trabalho com química, todo mundo já olha assim para mim, quê? Você já morreu? Você está ficando maluca? Sim, primeiramente sim. Mas assim, quando eu falo que eu trabalho com sensor, mas o que de novo? E assim, é uma coisa que é muito presente no dia a dia, mas a gente não sabe o que é. É isso que eu vejo muita gente falando assim, Gênia, eu não sei como é que isso e aquilo, mas amigo, você não sabe
qual que deu problema? Aí a pessoa não sabe me explicar, e às vezes eu tenho que ir lá ver, acontecer muito no laboratório, o aluno não sabia me explicar, e aí eu ia lá ver o que estava acontecendo, era uma coisa muito simples. Mas por quê? Porque falta essa definição clara, simples, objetiva, para a gente entender o que está acontecendo. Tudo primeiro a gente tem que entender bem, para depois a gente fazer. Se a gente não entende bem, a gente vai com medo, mas geralmente a gente já tem um pouquinho que a gente já tem de noção, né? Então é muito importante, né? Da gente entender. Tudo que a gente trabalha é sensor. Eu estou falando por vocês, o microfone também é um sensor de vibração sonora, senão vocês não estavam me ouvindo. Tudo na nossa vida tem sensor hoje em dia. E é importante entender isso para a gente também entender o que a gente precisa depois, sabe? Então Jane, é isso. Jane, muito obrigada. Espero tê-la aqui conosco no próximo momento. Beijo grande, querida. No próximo, aí vocês me avisam qual é o próximo badalo e a gente faz. Tá tranquilo, Jane. Abraço, Muito obrigado, querida. Jane. Um abraço, beijos, meus amores. Beijo para todo tchau. mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não tem como não se apaixonar pelo conhecimento, né, Alan? Ele é libertador. É uma coisa que vicia, né? Conhecimento vicia. A gente é dependente do conhecimento, né? Pois é, gente, agradecer a todos que estiveram conosco até agora, tá? O Projeto Múltiplos Saberes acontece às terças e quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Então, terça-feira que vem estaremos aqui novamente, sempre trazendo informação, conhecimento a todos que buscam aprender um pouco mais todos os dias, tá? Não é menos importante deixar aqui o nosso espaço Múltiplos Saberes, que fica aqui no Rio de Janeiro, né, com preparatórios Enem, preparatórios vestibular, preparatório para os colégios militares, reforço escolar e preparatório para o ingresso no magistério público. Então, assim, muito obrigada a todos que estiveram conosco e boa noite. Uma boa noite a todos, muito obrigado pelo tempo que vocês nos cedem, né, todas as terças e quintas, né, e muito obrigado mesmo. Esse projeto não aconteceria se não fosse vocês, né, interagindo, compartilhando, nos ajudando a democratizar o conhecimento, que é o objetivo principal deste projeto. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos.